Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Uma sexta-feira muito abençoada para vocês. Eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. Alguns personagens bíblicos, eles tiveram uma trajetória definida em Deus, né? Uma trajetória bem clara, onde o Senhor falou, olha, vai por esse caminho. E eles ali alcançaram do Senhor o direcionamento. Já outros viveram a experiência de outras pessoas. Foi o caso de Ló, né? E aqui abrindo um parêntese, Ló, que é diferente de Jó. Jó é aquele servo cujo livro também tem o seu nome, o livro de Jó, e foi provado. Ló é o sobrinho de Abraão. Então Ló e Abraão, eles andaram juntos durante muito tempo, né? Ló, ele teve uma grande intimidade com Abraão, e quando foi chamado por Deus, né, Abraão, e saiu de Ur dos Caldeus, ele levou Ló consigo. Então, Ló andava com Abraão todos os dias, eles caminhavam juntos, tinham ali experiências, até que uma contenda os separou. Então, Ló, no direito de escolha dado por Abraão, ele escolheu ir para as Campinas, né? Que, humanamente falando, que olhando, né, com um olhar humano, elas eram belas aos olhos, né? E nisso Abraão foi para os montes e Ló foi para as Campinas. Quando nós trazemos Ló e colocamos na nossa condição o homem como sendo Ló, né? O homem estava com Deus todos os dias no Éden, assim como Ló andava com Abraão todos os dias. Mas uma contenda, né, a contenda aqui sinônimo de pecado, separou o homem de Deus. Assim como a contenda, no caso ali, a divergência, a falta de comunhão, separou Ló e Abraão. E o pecado separou o homem de Deus, lá no Éden. E no direito da escolha dado por Deus, que é o livre-arbítrio, o homem escolheu um caminho, escolheu uma vida, né? E foi numa direção contrária à direção de Deus. Tu vê que Ló seguiu para um lado, Abraão seguiu para o outro lado, né? Se distanciaram. Agora é interessante, Ló prosperou, suas tendas se estenderam muito, né? Teve muitos bens, mas houve uma grande guerra, né? Houve uma guerra e nessa guerra ele foi levado cativo. A coisa complicou para o lado de Ló. Então, quando nós trazemos para o contexto do homem, nós vemos quantos prosperam, e prosperam muito sem Deus. Ló estava longe de Abraão, né? Uma prosperidade, porém, que não traz alegria. Porque a escolha do homem de se distanciar de Deus faz ele ser um cativo. Lembra que eu falei que houve uma guerra e Ló foi levado cativo? Hoje a alma do homem está cativa. Está cativa. Embora materialmente o homem tenha tudo, a alma dele não tem contentamento, por estar longe de quem ela ama. Então, essa é a condição humana. Essa é a condição do homem que se distanciou do Senhor, de um projeto de Deus. Então, assim, um dos que escaparam ali daquele cativeiro, fez chegar a Abraão o estado de Ló, como ele se encontrava. E Abraão, ele decidiu descer dos montes de onde ele estava morando, habitando, com o objetivo de resgatar Ló. Então, assim, da mesma maneira, o clamor da alma do homem chegou ao Pai. E o Pai decidiu enviar o seu Filho Jesus para nos resgatar. E essa história de Ló e de Abraão, ela é bem, sabe, intrincada, assim, bem amarrada com a história do homem e do Senhor, o plano de redenção. Que vejamos assim, de uma maneira bem rápida. Abraão desce, livra Ló, Jesus desceu, morreu por nós. Abraão, ele venceu uma batalha de uma maneira não lógica, porque ele tinha um exército pequeno e era uma batalha contra 5 reis. Mesmo assim ele venceu. Jesus venceu uma batalha na cruz, tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. Agora o fato é que houve ali um resgate. Houve ali uma operação, né, de redenção. Eu sei que às vezes isso acontece na nossa vida, né? Pessoas que amamos, elas se distanciam. Elas vão por um caminho que parece ser um caminho bom, mas é um caminho de morte. Elas seguem um desejo, um objetivo, né? E acabam se vendo
cativos, aprisionados. Situação de Ló. Então, mesmo depois que Abraão resgatou Ló desse cativeiro, Ló ainda se viu numa situação difícil, porque a cidade onde ele morava, ali em Sodoma e Gomorra, havia um juízo determinado da parte do Senhor. Então, como eu falei, Ló a primeira vez foi resgatado por Abraão, e na segunda vez ele foi resgatado pelos anjos do Senhor, que o tiraram daquela cidade. Agora, os anjos foram até aquela cidade resgatar Ló em resposta à oração, à intercessão de Abraão. Vejam os irmãos o poder que tem a intercessão. Como que a intercessão, a oração, ela pode mudar. Ela pode fazer com que o Senhor venha intervir. Ela faz com que o Senhor venha a entrar verdadeiramente no terreno do inimigo e resgatar aquilo que está lá. Que o Senhor venha a retardar ou até mesmo a desfazer um juízo que está no seu curso. O juízo, ele estava em curso sobre a vida de Ló e dos seus familiares. Mas através da intercessão de Abraão, Deus mandou 2 anjos até a casa de Ló e o resgatou daquele lugar de Sodoma e Gomorra. Porque aquelas cidades seriam destruídas. Como que Deus ele opera? Vale lembrar aqui, irmãos, que nesse período da vida de Abraão, em que ele intercedia, em que ele lutava por Ló, em que o que ele tinha mais perto de um filho era Ló. Ele não tinha tido Ismael e muito menos Isaac. Então o filho dele ali era o seu sobrinho Ló, é quem ele amava como um filho. E todo o cuidado dele para Ló era pouco. Ele fazia tudo o que ele podia para proteger. Existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que te protege. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que tem cuidado de você. Mesmo quando você está fazendo escolhas erradas, quando nós fazemos escolhas erradas, quando nós seguimos por caminhos onde nós nos colocamos em situações de apuros, o Senhor vem e nos resgata. O Senhor vem e muda o cenário. O Senhor vem e finda um processo de juízo. Faz cessar. Deus está cuidando de você e não só de você, Ele cuida de quem você ama. Ele cuida de quem você ora. Para aquela pessoa que você tem intercedido. O cuidado de Deus para com Ló foi muito claro através da vida de Abraão. E no final, Ló, ele se viu numa situação de livramento. E no final, Ló foi resgatado. Há um resgate. Há um livramento, há uma salvação para aquele que seguiu pelas campinas de Sodoma e Gomorra. Deus permitiu com que essas escolhas fossem tomadas. Deus permitiu com que essa escolha errada, esse caminho errado fosse trilhado. Mas por intermédio da intercessão, das orações que têm sido feitas, Ele vai resgatar. Ele vai tirar desse caminho. Ele vai salvar. Ele vai redimir. É assim que Deus faz conosco. E é assim que Deus faz com aqueles que nós amamos. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã de sexta-feira, não sei sobre o que, mas talvez tenha alguém aí na sua casa que seja um Ló, que precise de resgate. Ou talvez você mesmo seja um Ló, que fez escolhas erradas e precisa. Do Senhor vem o socorro. E se nessa manhã Ele está falando contigo essa palavra, é porque esse socorro já está a caminho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.